existe uma coisa que o ser humano tem que o robô não tem, que é o quê? O fôlego de vida, a alma, o espírito, que é o que comanda o cérebro. E o cérebro, por sua vez, envia o comando para todo o corpo através do sistema nervoso. Agora, então, olhando para o robô, o Golem, nesses últimos dias, o que é que dá vida a ele? Qual é o fôlego de vida dele? Qual é o sistema operacional inteligente que pode ser comparado ao fôlego de vida? Aí nós um evento do passado que está se repetindo agora nos últimos dias. O Golem. Você que está com a gente aqui acompanhando nossos vídeos, acompanhando nossos estudos, você sabe o que é o Golem? Você sabe o que significa Golem? Você sabe qual é a história que ocorreu no meio do povo judeu, contada na tradição judaica sobre o Golem, o Maharal de Praga? E agora está voltando o mesmo efeito do Golem do passado, agora no presente. Justamente porque estamos nos Aharit Hayamim, nos últimos dias. Você não pode perder a informação que eu tenho para dar para você agora, ela é muito importante. Então fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais um vídeo aqui muito importante para o teu conhecimento nesses últimos dias. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito especial, um tema que está dentro da tradição judaica, alguns eventos que ocorreram dentro da tradição judaica, que muita gente não conhece. Talvez você que está acompanhando o nosso vídeo agora nunca tenha ouvido falar sobre o tema, mas são assuntos muito importantes que vão refletir o que está acontecendo agora nos últimos dias. Nós estamos presenciando, na realidade, algumas coisas que aconteceram no passado e que foram muito relevantes para a história. Então, aqui agora, nesse momento, nós vamos falar sobre o Golem, nós vamos falar sobre o Maharal de Praga, lá, a capital da República Tcheca, aonde naquela comunidade judaica, o que aconteceu no passado e o que significa hoje a relação daquele Golem com o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, fique conosco aqui até o final, não deixe, já quero deixar para vocês aqui, pedido de você não esquecer de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque a informação que eu vou trazer é muito importante, as pessoas precisam estar despertas, acordadas para o que está acontecendo nesses últimos dias. E, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você possa receber as notificações sempre que nós postarmos mais um vídeo. Nós também temos aqui a seção de membros do canal, onde você participa mais ativamente. Você tem alguns privilégios aqui de receber em primeira mão os vídeos e você vai estar ajudando o nosso canal, financiando também o nosso trabalho. Que o Eterno possa abençoar você. Nós vamos já entrar aqui no nosso shiur e não deixe de participar conosco. Vá até o final desse vídeo, porque tem informações importantíssimas para que você possa conhecer e estar preparado para o que está acontecendo nesses últimos dias. Vamos lá, então, ao nosso shiur, sempre aqui no material que preparamos para vocês. Baruch Hashem. Bom, queridos, a gente sempre inicia falando da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa yeshivá, a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, onde você tem a oportunidade de estudar dentro de um contexto judaico, messiânico. Ou seja, nós somos judeus que cremos em Yeshua, em Jesus de Nazaré como Messias. Então, trazemos para você, nessa nossa escola, todo o conhecimento judaico na palavra dos sábios de Israel, no conhecimento dos sábios de Israel, desde Gênesis, Sefer Bereshit, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse,
Todos os livros da Bíblia nós trazemos dentro, pautado dos comentários dos sábios de Israel, trazendo as comparações do chamado Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando Yeshua, o Messias de Israel, em muitos pontos da história. E, é claro, tantos segredos que estão dentro da tradição judaica, que muitas vezes não são explorados por outros teólogos e por outros segmentos religiosos. Aqui você tem a oportunidade de crescer intelectualmente e espiritualmente dentro do conhecimento da tradição de Israel e do povo judeu. Então, queridos, não deixe de acessar aqui os nossos links abaixo, onde você vai ser dirigido à nossa secretaria e vai poder fazer hoje mesmo, se você quiser, a sua inscrição. Nós temos aqui o nosso sistema rotativo, onde você pode entrar agora mesmo, hoje mesmo, e já começar a estudar conosco. Nós fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de Judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Baruch Hashem, vamos então continuar, vamos aqui prosseguir ao nosso shiur. Para aqueles que não conhecem, vão conhecer hoje esse tema, um tema tão importante dentro do judaísmo, que é falar sobre o Golem. Né? Aí, eu quero trazer para vocês já de antemão, já estou dando aqui a dica para vocês, a relação que existe dessa história do passado com o presente. Aí, ou seja, a inteligência artificial, o Golem dos últimos dias. Então você vai entender o que eu quero dizer como ser inteligência artificial e Golem nesses últimos dias. Claro que para isso a gente precisa remontar um pouco a história, né? O que é um Golem? Então vamos lá, nós precisamos voltar na história. Então é muito, muito importante que você esteja atento às informações que eu estarei passando para vocês. No final do século XVI, na cidade de Praga, como eu falei, lá na República Tcheca, havia uma expoente comunidade judaica, cujo líder espiritual era o rabino Judá Loew ben Bezalel, conhecido como Maharal de Praga. O que acontece? Ele vai criar um golem de argila. O que é um golem? Um boneco, né? Como um ser humano, uma cópia de um ser humano. De argila, a argila ali das margens do rio Moldava. E ele vai trazer a vida por meio de rituais e encantamentos judaicos, hebraicos. E qual foi o objetivo dele? Defender o gueto de Praga, onde se concentrava ali a comunidade judaica, porque estava havendo ataques antissemitas e pogroms. Pogroms, para quem não sabe, são perseguições organizadas contra o povo judeu. Acontecia muito isso na Europa inteira, onde várias pessoas se reuniam para atacar os judeus, deliberadamente. Então, isso aqui já é uma indicação do que nós estamos falando. O Maharal de Praga, você está vendo ele de talit aí, representado, e o boneco de argila, que vai ser chamado de golem. Agora, é muito importante, quero que você preste atenção aqui. De onde surge essa ideia realmente de golem? Lá no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, está escrito que quando Deus cria o ser humano, vai estar escrito assim, Vayetzer Adam et Adam be'afar. Então, formou Deus o homem do pó da terra. E ali a ideia é de que Deus fez um golem. O que é um golem? Deus fez um boneco de barro. Esse boneco de barro, que vai ser Adão, vai ser o primeiro homem, Deus primeiro faz ele e depois Deus vai insuflar o seu fôlego de vida, o seu espírito dentro do homem, e aí logo aquele boneco
ele passa a ter vida, ele se transforma no ser humano. Então, todo aquele corpo de argila, de barro, inclusive o Sefer Adam Arishon, o livro de Adão, vai dizer que Deus selecionou o pó do mundo, né? Ele pegou partes de terra de várias partes do mundo. Você sabe que existem vários tipos de terra, preta, branca, amarela, né? Marrom. Deus junta as terras do mundo inteiro e faz o ser humano, ele faz esse golem, ele faz esse boneco. Então Deus vem, sopra nele, dentro dele, enche ele, e então ele se transforma agora carne e osso. Ele passa a existir como um ser vivo, agora não terra, mas biológico. Então, isso é para você já entender da onde vem o conceito de golem, tá? Essa palavra hebraica para expressar esse boneco que foi feito de barro ou argila. Então, já lá desde Gênesis, você já tem esse efeito, né? Já ocorrendo lá. Então, voltando, é um boneco de barro, como Deus fez lá no princípio. Deus vem, enche esse boneco com seu espírito, e a partir daí o boneco passa a existir como uma identidade própria no universo criado, nos mundos criados, se chamando Adam, ok? Então, é muito importante você acompanhar aqui comigo a história. E o que vai acontecer, então? O judaísmo, ele tem conhecimentos profundos dentro da sabedoria que foi passada desde Adão por Sete, Jared, Enoque, Enos, até chegar Noé. E de Noé passou para os seus filhos, depois do dilúvio, vai chegar até Abraham Avino, nosso pai. E existe um livro, um material de estudo que foi escrito no meio do povo judeu, e esse livro se atribui a Abraão, nosso pai, né, que é o Sefer Yetzirah, o livro da formação, ou também traduzido como livro da criação, em que nesse livro conta segredos da criação, conta os detalhes da criação, tanto aqui embaixo no mundo, no planeta Terra, quanto também das Mazalotes, das constelações, tudo que envolve a relação do mundo espiritual com o mundo físico. E ao passo que você conhece esses detalhes da Escritura, tudo isso também com suas referências bíblicas, tá? Nada é avulso sem bases bíblicas. É claro que também trazendo conhecimento do passado. Então, ali no livro, todas as vezes que a escrita, da maneira como foi feita, é utilizado os verbos no passado, e formou Deus, e criou Deus, e Deus disse, trazendo isso para o presente, a pessoa justa, uma pessoa que caminha na presença de Deus, se crê que ela tem o poder criativo, porque Deus deu ao ser humano esse poder criativo, de dizer, você será a imagem e semelhança do Deus Criador. Então, você também é um criador. Então, você também pode criar. Então, todas as palavras que estão no passado, como e formou, se você disser eu formo, e criou, e você disser eu crio, né? E disse Deus, eu digo, então isso também pode se tornar realidade. Baseado nesta expressão, neste significado, alguns rabinos de alguns períodos da história tentaram fazer o golem, ou seja, tentaram recriar aquele quadro primário ali da criação, onde Deus fez o boneco de barro e soprou sobre ele o seu fôlego de vida, trazendo aquele boneco à vida. Alguns rabinos fizeram essa tentativa e agora eu trago para vocês a história de um deles, que é o Maharal de Praga, aonde, baseado nisso que eu falei para vocês, ele faz um golem, segundo o registro da história judaica, tá bom? Acompanhe comigo aqui agora. Nós estamos caminhando na história. Então, essa introdução foi muito importante para você entender o que significa, de onde tirou essa ideia, né? Que isso aqui não é espiritismo nem macumba, isso aqui é um conhecimento judaico milenar. Tá? Essa aqui é a imagem do Maharal de Praga, que foi feita em homenagem a ele, né? E aqui é um desenho, ou seja, mais detalhado sobre a figura do Maharal de Praga. Tá? Então, continuando a história, os judeus de Praga seriam expulsos ou mortos sob o governo de Rudolfo II, o Sacro Imperador Romano. O golem era chamado de Joseph e era conhecido como Yossele. Dizia-se que ele era capaz de se tornar invisível e invocar espírito dos mortos. Veja que o negócio não é muito bom.
o Rabino Loev desativava o golem nas noites de sexta-feira, removendo o Shem. O que é o Shem? O Shem é um pergaminho escrito as bênçãos e os nomes sagrados, que era colocado na boca desse boneco. Essa era uma das formas que dava vida a ele. Uma vez que o rabino tirava esse pergaminho da boca dele, ele ficava inerte, ele não conseguia se mover, ou seja, o corpo perdia a sua habilidade de viver, de interagir com a vida. E ele fazia isso sempre antes do início do Shabat, no sábado, para deixá-lo descansar no Shabat. Aqui você tem uma figura, né, para representar aí o Maharal fazendo, né, trazendo o golem aí à vida. Numa sexta-feira à noite, o Rabino Loev esqueceu de remover esse pergaminho, esse Shem, e temeu que o golem profanasse o Shabat. Então, essa é uma das histórias. Uma outra história conta a história de um golem que também se apaixonou e, quando ele foi rejeitado, tornou-se um monstro violento visto na maioria dos relatos. Algumas versões dizem que o golem acabou por entrar numa onda de assassinatos. O rabino conseguiu, então, arrancar o Shem, que é esse pergaminho da sua boca, e imobilizá-lo em frente à sinagoga, onde o golem caiu em pedaços. O corpo desse golem foi armazenado na Genizá. Genizá é um lugar, é um arquivo morto que toda sinagoga tem. E ele foi, então, armazenado ali, todo o barro, né, que ficou ali espedaçado, foi armazenado nesse arquivo morto, nessa Genizá do sótão da velha sinagoga lá de Praga. Então, só para você entender que a história do golem dentre várias histórias que existem, chegou um momento que ele ficou muito violento, ele já não obedecia o rabino e começou a matar pessoas, começou a ficar incontrolável. Então, o rabino ele teve que inutilizá-lo, ele teve que trazer ele para um lugar e ali destruí-lo, né? E como é que isso foi feito? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que o rabino Loev, né, ele conseguiu, né, destruir esse golem. O rabino Loev, então, proibiu qualquer um, exceto seus sucessores, de entrar nesse sótão onde ficou toda aquela terra que foi feita ao golem. Agora, o rabino Yehezikel Landau, um sucessor do rabino Loev, supostamente queria subir os degraus do sótão quando era rabino-chefe de Praga, para verificar a tradição. E o rabino Landau jejuou e mergulhou no mikve, envolveu-se no seu tefilim, no seu talite e começou a subir os degraus. No topo dos degraus, ele hesitou e então desceu imediatamente, tremendo e assustado. Ele então reencenou o aviso original do rabino Loev, que era: não entre, não toque mais nisso, deixa esse golem para lá. Né? Aqui está a foto da sinagoga, lá em Praga, aonde você vê ali em cima, a parte de cima é o sótão, aonde se diz que está lá até hoje esse monte de terra que era o golem que foi criado pelo rabino Loev, Judá Loev, que é o Maharal de Praga, certo? Então, queridos, espero que você esteja acompanhando bem, né, essa tradição e essa história. Bom, na realidade, é sabido de todos que o golem é um boneco feito de argila ou barro. Preste atenção nisso. Mas o que vem para habitar nele, dando-lhe vida momentânea, é um shed, é um demônio, um espírito de tumá, um espírito de impureza. Logo, era dominado pelo rabino que o criou através de nomes sagrados de Deus e outros encantamentos, sendo escrito um pergaminho com as palavras sagradas da conexão com a vida e posto em sua boca, e escrito em sua testa a palavra hebraica emet, que quer dizer verdade, e que após retirar a letra aleph da palavra emet, fica apenas duas letras, que é a letra mem e tav, que aí vai se tornar a palavra met, que quer dizer morto, levando-o à destruição e ao bitul, que é a anulação, que é o cancelamento. Então, só para você entender como é que era esse processo, segundo a tradição judaica. Depois de ter feito o golem, aquele boneco de barro, e agora se decide anular ele, se decide destruir ele,
a pessoa, no caso o rabino, ele teve que ir lá na testa dele, onde estava escrito Emet, que quer dizer verdade, a letra Aleph, Mem e Tav. Ele teve que remover, apagar a letra Aleph, para que ficasse apenas a letra Mem e Tav, que vai ficar escrito Met, quer dizer morto. Então ali você está levando justamente o golem à morte. E retirar o pergaminho, que tem os nomes sagrados de Deus e outras expressões que conecta a criação, da boca dele, e assim anulando totalmente ali aquele aprisionamento daquele espírito, que aqui, como eu falei aqui, nós não estamos falando de coisa boa aqui, é o aprisionamento de um shed, de um demônio. Então, em outras palavras, o rabino está fazendo uma coisa que não deveria, né? Que é o quê? Como invocar um espírito para entrar dentro de um boneco de barro. E, na realidade, que espírito veio? Não foi espírito humano nenhum, porque esse poder só o Criador tem. Então, o espírito que entrou nesse boneco foi um demônio. Mas mesmo esse demônio dentro do boneco de barro, do golem, ele era submisso ao rabino. Então, só para entender como é o conceito da história. Então, olha, põe a sua atenção aqui. Boneco de barro, feito por um rabino, que ao invocar as palavras sagradas, um espírito entra nesse boneco de barro, dá vida a esse boneco de barro. Esse espírito, na realidade, é um shed, é um demônio. Nesse boneco, para que esse encantamento ou esse poder espiritual, para ele continuar atuante ali no boneco, tinha que estar escrito na testa dele a palavra Emet, que quer dizer verdade, com as letras Aleph, Mem, Tav. No momento de cancelar, de destruir esse boneco, tinha que apagar a letra Aleph, deixando só a palavra Met, e retirar o pergaminho com os nomes sagrados da boca dele. Então, te contei tudo conforme tinha que ser ali realizado e como foi feito pelo Maharal de Praga, ok? Bom, vamos continuar aqui para você entender melhor. Então, aqui está, para você entender, o boneco de barro, e aqui na testa dele, olha, existe a letra Aleph, a letra Mem e a letra Tav, como eu falei, a palavra Emet. Emet. Tá? Eu coloquei aqui, na realidade, eu acendi para vocês verem que aqui está escrito literalmente no barro lá, né? Ou seja, Emet, letra Aleph, Mem e Tav. Então eu coloco aqui acendendo para você poder visualizar melhor. Emet. Então, uma vez retirando o Aleph, fica a palavra Met, que quer dizer morto, né? E assim ele é cancelado. Agora, depois de toda essa história, a pergunta que vem é: que relação tem o Golem com os últimos dias? Eu te contei a história do Maharal de Praga, eu te contei todo esse evento que aconteceu lá em Praga, que é uma tradição judaica, se tornou um folclore judaico baseado num evento, numa história que passou no passado ali, e está registrado dentro dos livros da tradição judaica. Existe lá, eu mostrei para vocês aqui a sinagoga, a velha sinagoga de Praga. Existe lá na sinagoga, no sótão, o montinho de barro lá, de areia, de terra, que, segundo a tradição, foi o golem que foi transformado. Então, mas que relação tem tudo isso que eu estou falando com os últimos dias? Então, eu acredito que você já viu lá do início que a gente já falou, já relacionou, né, esse golem com a inteligência artificial, mas a gente vai avançar um pouquinho mais aqui, porque o assunto ele vai mais além. Olhando a história do Maharal de Praga e o golem, podemos observar que a intenção do rabino Judá Loew era muito boa, pois ele queria defender sua comunidade das hostilidades dos antissemitas. Mas, ao mesclar o mundo espiritual com o físico, assumindo uma posição de criador, ele trouxe um Ruach Tumá, ou seja, um espírito de impureza, um Shed, um demônio, e passa a dominá-lo e a envolver-se com ele. Preste atenção nisso. O resultado não é bom. No final, ele se volta contra o seu criador e causa mortes e destruição, como nós já mencionamos aqui. Da mesma forma, olhamos hoje e vemos o homem moderno, no avanço tecnológico, ser envolvido na mesma fumaça e atmosfera inebriante da posição de criador. A criação e evolução absurda da robótica, cada vez mais parecida com o ser humano, na estrutura externa quanto na complexidade interna, avançando na mecânica harmônica de cada peça,
que permite esse golem, entre aspas, dos tempos modernos, ser uma realidade. O avanço e desenvolvimento científico é realmente incontrolável, pautado sempre no bem-estar e segurança da humanidade, porque o princípio é o mesmo. Quando nós olhamos para os cientistas, nós vamos ver que toda a dedicação, todo o trabalho realizado científico, o avanço tecnológico, sempre é com o objetivo do bem-estar do ser humano. É proporcionar soluções para enfermidades, para doenças incuráveis, é poder proporcionar operações mais perfeitas, sem riscos à vida, é proporcionar um serviço que seja também trazendo periculosidade ao ser humano, que um robô possa realizá-lo. São várias as questões. Complexidade da mente humana, quando há cansaço, quando há limitações psicológicas ou intelectuais, aonde pode levar uma fábrica, uma indústria ou qualquer outra coisa à sua destruição, a uma pane elétrica, envolvendo até a morte de outras pessoas, uma máquina realizaria isso com perfeição, porque uma máquina não se cansa, uma máquina não se estressa. Então, todo o objetivo do avanço tecnológico, em tese, é para beneficiar o ser humano. Não é diferente do sentimento que o Maharal de Praga teve quando ele criou o Golem. Não, eu preciso fazer alguma coisa para defender a nossa comunidade. Nós estamos sofrendo morte, nós estamos sofrendo perseguições dos antissemitas. Vou criar um Golem para que ele nos defenda, para que ele possa se opor a essas pessoas. E ao fazer isso na história, nesse conto judaico, ele acaba se envolvendo com essa impureza, porque o que vem para habitar nesse boneco de barro é um shed, é um demônio. Agora, analisa comigo as semelhanças do que está acontecendo agora, porque a intenção toda que existe na ciência é a mesma do Maharal de Praga, é beneficiar o ser humano, é fazer o robô, é avançar a tecnologia da robótica para beneficiar o ser humano. Então vamos continuar aqui. Além do extraordinário desenvolvimento da robótica, temos também o elemento que dá vida ao golem, ao robô, que é a inteligência artificial. Então, olha, antes de prosseguirmos aqui, só para você entender. Se eu tenho um robô que funciona com eletricidade ou parte hidráulica, ele ali está toda a estrutura dele, a estrutura que seria a estrutura óssea, a estrutura dos tendões, né? Ou seja, toda a conexão com a cabeça, onde você tem ali como que um sistema nervoso, mas ali, claro, uma central elétrica que domina todas as partes do corpo do robô. Então, assim, nessa quase perfeita imitação do corpo do ser humano com seus tendões, nervos e veias e artérias, existe uma coisa que o ser humano tem que o robô não tem, que é o quê? O fôlego de vida, a alma, o espírito, que é o que comanda o cérebro. E o cérebro, por sua vez, envia o comando para todo o corpo através do sistema nervoso. Agora, então, olhando para o robô, o Golem, nesses últimos dias, o que é que dá vida a ele? Qual é o fôlego de vida dele? Qual é o sistema operacional inteligente que pode ser comparado ao fôlego de vida? Aí nós temos o quê? A inteligência artificial. Veja, queridos, como nós estamos avançando para as descrições bíblicas dos últimos dias. A inteligência artificial, ela é o fôlego da vida operacional da máquina. Ela é o espírito que traz a perfeição do objeto criado para servir e proteger seu criador, o ser humano. E isso nos remete ao quê? Ao Sefer Hitgalut, ao livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Olha, a imagem da besta. Então, o golem. Para que também a imagem da besta, esse golem, falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, a esse golem. Mas vejam o início do verso. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Eu vejo perfeitamente aqui, queridos, a inteligência artificial que dá a capacidade a esse robô de poder
existir como um ser humano. Agora, eu não estou nem falando quem é que vai dominar essa inteligência artificial. E agora eu já falo. Você imagina agora um espírito maligno, Satanás, o príncipe das trevas, dominando a inteligência artificial. O que ele não poderá fazer? Vamos continuar? Então, quando olhamos para o Golem do passado, nós vemos o que está se referindo agora no presente. O Golem do passado, hoje o Golem do presente, sendo manifestado através da inteligência artificial. E vai estar a serviço do anti-Mashiach, né? Que vai ludibriar, que vai enganar as nações, que vai provocar às nações um fervor muito interessante, maravilhoso de avanço tecnológico. Então, é aí que a gente precisa colocar o nosso sentimento, a nossa vida espiritual diante de Deus para compreender, entender todo esse desenvolvimento tecnológico, todo o avanço científico e não esquecer que tudo isso também está debaixo da influência do mundo espiritual, que por sua vez vai estar a serviço do grande dragão, que é Satanás, e também da besta que sobe do mar, que é o anti-Mashiach, o anticristo, que vai enganar as pessoas. Como está escrito, foi-lhe concedido que desse espírito, provavelmente aí seria a inteligência artificial, a imagem da besta, a esse golem, para que também a imagem da besta, esse golem, falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Como ele vai fazer isso? Ora, ele tem um sistema na sua mão. E esse sistema em que todos nós estamos envolvidos, toda a sociedade global está envolvida, está diante dos seus olhos. Nada escapa aos seus olhos. Nada escapa à tecnologia e aos registros das atividades de cada ser humano no mundo, através das redes sociais, através, literalmente, das câmeras dos aparelhos eletroeletrônicos, como tablets, computadores, celulares. As câmeras que existem em todos os lugares, né, lojas, shoppings e ruas, em todos os lugares onde se pode ter conexão com satélite, que já nos olha, nos observa desde o alto, nada vai fugir ao seu olhar. E isso tudo, com nossa participação nas redes sociais, colocando nossas informações pessoais, colocando nossa localização, compartilhando nossa localização com o Google e todas as outras coisas, assim estaremos sempre vulneráveis ao alcance dessa inteligência artificial. Através dela vai vir a marca da besta, na testa ou na mão. Só para relembrar aqui o trabalho que nós já fizemos sobre as bestas, né? Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seria posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, a sabedoria oculta. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nós vemos aqui uma maneira de controle das pessoas. Esta é uma forma de dominar a mente e as ações das pessoas. Uma maneira de controlar os passos das pessoas. Uma forma de limitar as liberdades das pessoas. E nós já mencionamos qual é o passo, qual é o caminho. As redes sociais já estão fazendo esse trabalho. Através do comércio, através do empreendedorismo, através do transporte, o acesso à informação, à indústria, à medicina e à saúde, a religião e a fé. Então, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, 3 coisas que são muito relevantes para que todos nós analisemos e pensemos, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 3 coisas que vão estar atuando na sociedade global. Eu trago aqui a ideia do biochip, mas é sempre deixando para vocês, não estou sendo fatalista no meu argumento, mas uma possibilidade. Pode ser que seja outra coisa. Nesse momento, o que mais se enquadra é isso. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Seria, então, o biochip o sinal, essa marca que vai ser posta nas pessoas,
na mão direita ou na testa das pessoas, é apenas para nós pensarmos, é apenas para nós podermos meditar, porque dessa forma fica muito mais fácil a compra e a venda, o comércio no geral, com os dados armazenados daquele que possui o biochip ou a marca ou outra coisa que virá, né? Sendo muito fácil a comunicação, a viabilização de tantas coisas no mundo. Seria também esse chip implantado na cabeça das pessoas, a marca da besta que vai ser posta na testa. Hoje nós temos todo o desenvolvimento neurocientífico da Neuralink, do Elon Musk, que é o implante de chip no cérebro. Será que isso já é uma proposta do que virá? Será que essa capacidade sendo dada ao ser humano de se envolver com a máquina, de estar ligado à máquina, de poder interagir com a máquina e a máquina interagir com o ser humano através de chip, assim, colocado, implantado no ser humano? Será que isso seria uma maneira de controle? Será que isso seria uma maneira mais fácil de dominar o ser humano? Então, aqui estão as perguntas que todos nós devemos nos preocupar com elas, porque de verdade em nós habita o Espírito de Deus. Além de habitar o nosso espírito, habita o Espírito de Deus, que nos move, que nos controla, que domina a nossa mente, que domina nossas obras, porque nós temos nos dado a Deus, nós temos sido entregues a Hashem, a Deus, ao seu Espírito, a sua palavra, para que domine a nossa mente, para que nos guie. Será que todo esse avanço tecnológico está apontando para isso? Você está olhando aqui na tela agora os tefilim. Tefilim são essas duas caixinhas com tiras de couro que nós colocamos na testa e no braço para cumprir o verso que está escrito de Deuteronômio 6:8 e também de Êxodo 13:9-16. Ukshartam leot aliadecha vehayu letotafot beineinecha. E também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, falando dos mandamentos de Deus. O povo judeu desenvolveu, através dessa mitzvah, desse mandamento, o tefilim, que é o tefilim shel rosh, que é o tefilim da cabeça, e o tefilim shel yad, o tefilim do braço, da mão, aonde, para cumprir esses dois preceitos, as atrás como sinal na tua mão, então nós temos uma caixinha presa no braço com um pergaminho dentro, e a tira que vem até a mão. E serão por frontais entre os teus olhos. Letotafot beineinecha. Assim, uma caixinha que é colocada ali no topo da testa, na direção entre os olhos, para mostrar que ali os 4 pergaminhos que estão essas referências mostre o domínio de Deus sobre a nossa mente e o nosso coração. Né? É uma coisa que praticamos, porém é mais para representar todo esse domínio de Deus sobre a nossa mente, nossa alma, nosso espírito e a nossa submissão aos mandamentos de Deus e também guiando, controlando as nossas obras de acordo com a palavra de Deus. A marca ou o sinal da besta na mão e na testa é uma imitação à ordem de Deus ao seu povo de expressar sua conexão com Deus. Assim as pessoas vão estar conectadas ao sistema do anti-Mashiach, ao golem dos últimos dias, que é a imagem da besta, e ao seu sistema de controle mundial. Então, queridos, aqui nós vamos terminando, né, nosso shiur de hoje. Eu espero que você tenha entendido toda a proposta desse vídeo, tudo que nós preparamos para vocês com carinho, para que você possa estar atento, conhecendo a história do Golem e ver como foi no passado, que o próprio Golem tinha algo escrito na sua cabeça, na sua testa, que controlava ele. Ou dava vida, ou tirava a vida. Isso é um controle. Na própria história do Golem existe a manifestação de um espírito que entra num corpo feito de barro. O que vai acontecer com a imagem da besta, que será dado fôlego de vida para ela. As histórias são muito semelhantes. Além da motivação do rabino Loev, Judá Loev Ben Bezalel, que é o Maharal de Praga, a intenção era boa de proteger, de trazer benefício à sua comunidade, mas isso se transformou num caos. Da mesma forma, assim é o interesse e a intenção dos cientistas, do ser humano que está criando o Golem dos últimos dias, a robótica e a inteligência artificial. O propósito é beneficiar o ser humano, mas ele será usado por um espírito maligno
Nós sabemos que o dragão, Hassatan, a antiga serpente, diabo, Satanás, vai utilizar esse sistema para comandar o mundo, para perseguir as pessoas. E eu termino usando o verso de Apocalipse. Quem ele vai perseguir? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, o testemunho de Jesus. Então, você que ama os mandamentos de Deus, você que ama o Senhor Yeshua, Jesus de Nazaré, o Messias, o único Messias de Israel, não abra mão dos seus princípios e valores, não abra mão dos princípios da palavra de Hashem, de Deus. Todos os mandamentos de Deus devem ser vividos, praticados com amor. Guarde a lei de Deus, guarde os mandamentos de Deus, os Shabats, as festas, não coma animais impuros, pratique os mandamentos de Deus e você será tão abençoado e você se aproximará mais e mais de Deus. Ou seja, está chegando a hora, elimina esse tipo de argumentação teológica infundada de que Jesus veio abolir a lei, que agora é a graça e agora é outra coisa, não tem que cumprir nada da lei de Deus. Exclui isso da sua vida. Pratica os mandamentos de Deus com amor, não com peso, não como carga, com amor, e você vai ver como você vai se aproximar mais de Deus. E é claro, não pode perder o testemunho de Yeshua. Você não pode perder a sua conexão com Yeshua, com o Messias de Israel, porque ele é o único e verdadeiro Messias de Israel. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Espero que esse vídeo tenha acrescentado mais ao teu conhecimento e à sua vida espiritual. Volto a dizer, compartilha. Se você ainda não deu like, por favor, deixa o like para a gente aqui. Isso é muito relevante para nós. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, se você já conhecia essa história, se isso está sendo relevante para você. E se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito, aciona o sininho para que você receba as recomendações do YouTube. E, novamente, compartilhar, você vai fazer com que outras pessoas também possam crescer no conhecimento. Shalom Uvrahá, que o Eterno abençoe a todos de uma maneira muito especial. E eu convido você, esteja atento ao nosso próximo vídeo, que também vai ser muito importante no assunto do que está acontecendo agora, principalmente aqui nos Estados Unidos, em relação à tecnologia, à parte meteorológica, vai ser muito enriquecedor para a sua vida. Bom, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos.